Estamos aqui em mais um vídeo do canal Super Preparado Cursos e Concursos, e no vídeo de hoje nós vamos ver um tema muito interessante, que é alfabetização e letramento. Então, hoje nós iremos ver a principal diferença entre alfabetização e letramento. Então, se você já está aqui, vai logo deixando seu like, seu comentário, e aqui no link da descrição do vídeo tem um link de cursos gratuitos para professores e também material em PDF para você baixar e resolver aí na sua casa, para você se aperfeiçoar cada vez mais na resolução de questões para concurso, tá bom? Então vamos aí ver essas principais diferenças entre alfabetização e letramento. Então, a alfabetização ela é o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e de escrever. Então, falou de alfabetização, é o desenvolvimento da habilidade de ler e de escrever. Já o letramento, ele desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. É como se fosse, por exemplo, você vai aprender a ler na alfabetização e no letramento você vai fazer a interpretação de texto. Então, é como se fosse a aplicação da alfabetização. A gente tem aí, essa principal diferença, a gente vê que o sujeito alfabetizado, ele sabe codificar e decodificar o sistema de escrita, na forma de letras e de números. O sujeito letrado, ele vai além, ou seja, ele é capaz de dominar a língua no seu cotidiano, nos mais diversos distintos contextos. Seja na interpretação de texto, seja na leitura de um jornal, interpretando uma notícia, seja interpretando dados estatísticos. Então, o letramento é essa aplicação da alfabetização, esse desenvolvimento crítico-social da leitura. E aí, vamos para o conceito de alfabetização. A alfabetização ela é o processo de aprendizado da leitura e da escrita, Então, a alfabetização, você faz essa associação entre leitura e escrita, aprendizado e desenvolvimento da leitura e da escrita. Já o letramento, ele é o desenvolvimento do uso competente da leitura e nas práticas sociais. Foi aquilo que a gente viu no início, A gente está retomando e reforçando esse conceito que o letramento seria essa aplicação social da alfabetização. Aplicação social em que sentido? No sentido de interpretar e utilizar isso criticamente no seu dia a dia. Então, como se dá o desenvolvimento individual ou o desenvolvimento do indivíduo na alfabetização? Então, o alfabetizado, ele é o sujeito que sabe ler e escrever. Então, se falou de sujeito alfabetizado, de indivíduo alfabetizado, falar de uma forma mais genérica, é o sujeito que sabe ler e escrever, beleza? Já, quando a gente fala do desenvolvimento do indivíduo no letramento, é uma pessoa letrada, ela sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais. Ou seja, se ela necessita de uma informação política, por exemplo, ela vai ler aquela informação, vai assimilar aquela informação, interpretar da maneira que ela achar correta, e isso seria o letramento. Da mesma forma de ela pegar dados estatísticos e fazer essa interpretação, também se trata do letramento. Então, o letramento vai mais para esse lado mais crítico, tá? As atividades envolvidas na alfabetização. Então, o que o indivíduo sabe fazer na alfabetização? O que o indivíduo alfabetizado sabe fazer? Então, ele vai saber fazer codificar e decodificar a escrita e os números. Ou seja, ele vai saber escrever, conhecer as letras, vai saber formar palavras através dessas letras, vai saber aprender a fazer operações matemáticas com os números, por exemplo, e ela também vai saber conhecer os números e saber a sequência correta dos números, saber depois do 100 vem um 101. Então, isso seria codificar e decodificar, codificar e escrever, decodificar e entender aquilo que está escrito, tá bom? Então, isso seriam as atividades envolvidas na alfabetização. Já as atividades envolvidas no letramento está mais relacionado com a organização de discursos, interpretação e compreensão de textos e a sua reflexão, Reflexão de quê? Dos textos que ela leu, tá bom? Então, foi aquilo que eu comentei com vocês. Seria uma maneira mais complexa de se trabalhar a alfabetização, seria o letramento, tá bom? Seria a aplicação em si no dia a dia do indivíduo. O ensino na alfabetização. Então, o ensino na alfabetização, ele busca o quê? Ele deixa o indivíduo apto a desenvolver os mais diversos métodos de aprendizado da língua. Então, os diversos métodos de aprendizado da língua seria juntar sílabas, separar sílabas. Já quando a gente fala do ensino no letramento, ele habilita o sujeito a utilizar a escrita e a leitura dos mais diversos contextos.
ou seja, sabe aplicar a leitura e a escrita nos diferentes contextos em que ele vai se encontrar. Então, para a gente concluir, concluindo, o indivíduo alfabetizado ele não significa necessariamente um indivíduo letrado, tá? Não quer dizer que ele é alfabetizado, consequentemente ele vai ser letrado. Do mesmo modo que um sujeito ele pode ser capaz de realizar determinadas atividades do seu cotidiano, caracterizando assim o letramento, que necessitem do letramento, como preencher um recibo, sem que ele seja alfabetizado. Então, muitas pessoas sabem escrever o nome, por exemplo, mas essa pessoa ela não é uma pessoa alfabetizada. Ela conhece os signos, ela conhece os códigos, mas ela não é alfabetizada. Então, ela faz coisas do dia a dia sem ser alfabetizada, só com letramento. E não quer dizer que uma pessoa alfabetizada ela é letrada, Então, um não é sinônimo do outro, um não é consequência do outro, tá bom? Beleza? Então, a gente conclui por aqui, nossa aula de hoje, essa diferença entre letramento e alfabetização. Agradeço por você ter chegado até aqui, deixe seu like, seu comentário e não esqueça de conferir aqui o link dos nossos cursos gratuitos e de material de concurso para professor. Aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!